E aí, galerinha, tudo bem? Vamos para mais um Periscope hoje. Agora de tarde, uma hora diferente. Vamos falar um pouquinho com vocês aí dos princípios de exclusiva proteção do bem jurídico, legal? Nós tratamos já de alguns princípios, tratamos do princípio da legalidade, eu fiz um só sobre isso com vocês. Fiz um também com vocês do princípio da alteridade, do princípio da própria exclusiva proteção do bem jurídico, fazendo uma correlação com a alteridade, tá? Lesividade. Só que na verdade hoje nós vamos tratar do princípio da exclusiva proteção do bem jurídico e de todos eles relacionados. Princípio da lesividade, insignificância, adequação social, princípio da intervenção mínima e princípio da fragmentariedade. Na verdade, nós correlacionamos esse, apesar de já termos tratado de alteridade, que tem uma correlação com isso em outro periscope, por serem princípios mais próximos, mais genéricos da relação de proteção com o bem jurídico e melhores para a gente explicar em conjunto para vocês entenderem de maneira muito adequada. Bom, é claro, todo mundo sabe que a função principal do direito penal é de tutela de bens jurídicos. Isso é algo silente na doutrina, claro na doutrina, não há muita dúvida quanto a isso. O Jacobs, que na realidade pensa de forma um pouco distinta, ele entende que a finalidade do direito penal não é a tutela de bens jurídicos, mas a manutenção de expectativas sociais, tá? Validadas através da norma e da respeitabilidade à norma. Então, tirando o posicionamento de Jacobs e Gunter e Jacobs, todo o restante da doutrina, seja finalista ou funcionalista teleológica, entende que a função do direito penal é a de proteção de bens jurídicos. Dentro desse aspecto, falamos em um princípio de exclusiva proteção de bens jurídicos. Alguns interpretam como um princípio geral, que dá suporte aos outros princípios do bem jurídico, como eu faço. Outros entendem que é um princípio que diz respeito apenas à impossibilidade de autoincriminação ou de incriminação de condutas de natureza moral e éticas, que se confunde um pouco com a ideia da galera do princípio da alteridade. Mas, na verdade, prefiro tratar de forma geral o princípio da exclusiva proteção do bens jurídicos, assemelhando ele ao princípio da lesividade e dizendo que a ideia reitora de exclusiva proteção de bens jurídicos é a de que só há um direito penal válido se esse direito penal for condicionado à tutela de valores fundamentais da sociedade, os bens jurídicos fundamentais, exauridos, extraídos estes, quero dizer, da Carta Magna, da Constituição da República. Então, na verdade, é em cima disso que construímos os outros princípios do bem jurídico. Lesividade. Não há crime se não houver lesão ou perigo de lesão a bem jurídico tutelado pela norma. Ou seja, eu seleciono os bens jurídicos e no processo de criminalização eu só vou admitir qualquer espécie de criminalização de condutas se essa criminalização ela disser respeito à lesão a um bem jurídico específico ou à exposição a perigo de lesão de um bem jurídico específico. Ponto. Isso é o princípio da lesividade, para recordar a vocês. Ou seja, a inexistência de bem jurídico válido de tutela ou de lesão ao bem jurídico tornaria o fato atípico. Vocês poderiam me perguntar, professor, nos crimes de perigo abstrato, eu não teria em tese lesão ao bem jurídico, porque, na verdade, nós estaríamos diante de uma presunção de lesão ao bem jurídico, de uma proteção antecipada do bem jurídico. Sim, é verdade. A ideia de crime de perigo abstrato tem esse sentido, sim. Eu sempre critiquei muito os crimes de perigo abstrato. Eu entendo que, na realidade, você deve fazer uma hermenêutica diferenciada dos delitos de perigo abstrato para poder admiti-los como válidos dentro de um ordenamento do sistema penal que preze pela tutela de bens jurídicos. Que tipo de análise é essa? Alguns autores, o Sálvio Carvalho, o Paulo Queiroz, alguns outros entendem, por ser um pouco mais radical, que o tipo penal de perigo abstrato ele é inconstitucional, por violar o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico, o princípio da lesividade. Outros entendem, boa parte da doutrina, não, que é perfeitamente possível conviver com eles. Na verdade, eu entendo, nem de um lado nem de um outro, mas dentro de uma outra perspectiva de que é possível conviver com os tipos penais de perigo abstrato, desde que, no caso concreto, só criminalize a conduta se ela gerou, ocasionou um perigo de dano, um perigo concreto ao agente. Perigo concreto ao bem jurídico. Vamos dar um exemplo de delito de trânsito, como nós temos na hipótese de algumas situações de criação de perigo abstrato, como, por exemplo, o sujeito que anda alcoolizado numa via pública. Se essa via pública, ela naquele momento, está numa situação, por exemplo, de absoluto deserto, sem simplesmente nenhum carro trafegando,
todo o trecho que ele trafegou não ocasionou perigo a absolutamente ninguém, porque naquele local, naquele momento, não havia sequer tráfego, por uma questão de horário. Eu não tenho como dizer que houve um perigo concreto de lesão bem jurídico que aquela norma tutelou. Então, naquele caso, a conduta dele seria atípica. Professor, esse entendimento é o esposado pelos tribunais? É o que os tribunais entendem? Não. Aí é preciso deixar claro para vocês que esse é um entendimento meu, uma hermenêutica que eu faço destes tipos penais. O que os tribunais pensam majoritariamente no Brasil, o STJ e o STF, prestem bem atenção, e a galera, tanto de concurso público quanto de OAB, tem que ficar ligada nisso. Não basta entender o que nós, professores, pensamos, mas o que os tribunais pensam é muito importante, tá? Até porque é isso que acaba guiando as provas de vocês. Eles entendem que o tipo penal de perigo abstrato, por si só, ele se comporta. Então, independente da colocação em lesão naquele momento de perigo concreto do bem jurídico, existe a tipicidade material para os tribunais. Ou seja, eles entendem que o perigo presumido ele é absolutamente permitido e admitido pelo ordenamento jurídico, não sendo inconstitucional esse raciocínio. Tá? Esse é o entendimento dos tribunais. Bom, isso é o mais importante princípio da lesividade. Deixar claro para vocês que a nossa ideia aqui é fazer, digamos que uma explicação mais resumida para vocês desses conteúdos, para vocês irem se lembrando deles. E os que não estudaram irem tendo uma ideia. E os que já sabem, os que vão fazer concurso público, irem se lembrando de aspectos importantes que vão cair nos concursos públicos, que vão cair na OAB. Tá? Não é darmos uma aula de 1, 2 horas, senão fica muito cansativo, ninguém aguenta ficar o tempo inteiro segurando o smartphone, olhando para o computador, salvo na forma adequada, estudando em casa, aquela coisa toda. Então vamos lá. E o princípio da intervenção mínima, o que é que significa ele? Intervenção mínima e fragmentariedade andam juntos. Intervenção mínima significa que eu só devo punir, que o direito penal deve tutelar apenas os bens mais fundamentais. Então, os bens selecionados para a tutela penal devem ser apenas aqueles mais fundamentais à vida em sociedade. E o princípio da fragmentariedade é como se fosse um filtro da intervenção mínima. Pensem assim. Enquanto na intervenção mínima eu seleciono os bens mais fundamentais, na fragmentariedade, galerinha, eu vou selecionar as lesões mais gravosas para punir. Ou seja, intervenção mínima, bens mais fundamentais. Fragmentariedade, lesões mais gravosas a estes bens mais fundamentais. Percebam como se correlacionou um com o outro? Vamos lá. Adequação social significa que determinada conduta não será considerada fato típico se ela for considerada, se ela for entendida na realidade pela sociedade como algo socialmente adequado. Tá? Muitos sempre entenderam que a conduta do jogo do bicho não deveria ser considerada como contravenção, tendo em vista o princípio da adequação social, mas esse não era o caminho que os tribunais seguiam. O que na realidade se convencionou e foi aceito na jurisprudência sob a ótica do princípio da adequação social foi o crime de casa de prostituição, naquele aspecto do delito de casa de prostituição que tem aquela expressão que tinha na realidade, porque isso foi revogado, nosso código foi retirado, essa expressão, o artigo foi modificado, já tem algum tempo, em que se constava a expressão local para encontros com fins libidinosos. Isso fazia com que muitos membros do Ministério Público, às vezes, denunciassem donos de motéis pelo crime de casa de prostituição. E os tribunais acabavam considerando um fato atípico por entenderem que a existência daqueles locais, daqueles motéis, não compatibilizavam com a finalidade daquela norma e, além do que, eram aceitos socialmente, portanto, considerados socialmente adequados, o que não tornaria a conduta típica. Então, esse seria mais ou menos um exemplo do princípio da adequação social. E o mais utilizado na jurisprudência, na doutrina, mais comentado, é o princípio da insignificância. O que quer dizer o princípio da insignificância? Que toda lesão insignificante a um bem jurídico tutelado pela norma é considerado fato atípico. Não há tipicidade material na lesão insignificante. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer com isso o seguinte: isso não é ou não diz respeito apenas aos crimes contra o patrimônio. É preciso ficar bem claro. Isso diz respeito não diz respeito apenas aos crimes contra o patrimônio, mas isso diz respeito a qualquer espécie de delito em que se possa aferir uma mínima lesividade ao bem jurídico. Em tese, eu posso falar de aplicação do princípio da insignificância, seja no crime de furto, seja no estelionato, seja na receptação, como também, eventualmente, no crime ambiental, até no crime contra a administração pública, em que pese eu já vou fazer as considerações da jurisprudência quanto a isso. Mas é possível falar-se no princípio da insignificância nessa espécie de crimes, ok? Bom,
Então, o princípio da insignificância é o quê? Lesão ínfima ao bem jurídico tutelado pela norma. Desenvolvido por Klaus Roxin nos idos de 1976, tá? E aceito pela doutrina brasileira e hoje aceito pelos tribunais brasileiros em sua grande parte. O STJ e o STF têm formas de compreensão muito específicas do princípio da insignificância. O STF estabeleceu alguns critérios, 4 critérios, como mínima auxiliaridade da conduta, reprovabilidade diminuída, critérios todos vinculados, na verdade, à ideia de que eu devo buscar uma lesão mínima do bem jurídico, uma ausência de reprovação social da conduta e também entende o STF uma ausência de desvalor do resultado. Eles englobaram algo mais no entorno do princípio da insignificância para considerá-lo aplicável. Não fizeram a interpretação pura e simples do aspecto da tipicidade material. Quando eles falam, por exemplo, em ausência de reprovabilidade da conduta, me parece até que eles trazem um elemento da culpabilidade para dentro da análise de insignificância. Mas é a linha que o Supremo tem seguido. O STJ segue esse mesmo entendimento e faz algumas ponderações, há uma divergência nas turmas da STJ ainda, quanto à aplicação do princípio da insignificância, se o réu tiver maus antecedentes, ou se o réu tiver, por exemplo, reincidência. Tá? Então, na verdade, quando você estiver falando do princípio da insignificância, você vai encontrar decisões que digam que o réu com maus antecedentes, o réu com reincidência, ele não pode ter direito à aplicação do princípio da insignificância. Outros entendem que ele tem. Eu entendo particularmente que não há óbice à aplicabilidade do princípio da insignificância, quando, na verdade, mesmo que o réu tenha maus antecedentes ou seja, por exemplo, portador da reincidência. Então eu vejo que não há problema quanto a isso. Importante ressaltar que os tribunais fazem algumas restrições em relação ao princípio da insignificância no tocante a alguns crimes. Crime de roubo, por exemplo, o princípio não é aceito. Eles entendem que o fato de existir mais de um bem jurídico tutelado, se, portanto, tratasse de um crime de bem jurídico complexo, não haveria por que aplicar o princípio da insignificância, notadamente em razão da violência ou da ameaça. Nos crimes contra a administração pública, não tem sido aceito em regra o princípio da insignificância, em que pese eu não ver nenhum óbice, não constatar nenhum óbice, a aplicabilidade do princípio da insignificância nesse caso. Porque, na verdade, nós temos até outras sanções dentro da própria administração pública que podem ser mais severas que a própria aplicação de uma pena restritiva de direitos no direito penal. Dentro, por exemplo, de um crime de peculato, a gente sabe muito bem que, normalmente, em caso de subtração de bem público, o que você gera é a demissão do ambiente de serviço público após processo administrativo disciplinar. Mas há uma controvérsia. O STF já admitiu uma vez num caso da esfera militar, mas já teve outros momentos em que negou. Nos crimes contra o meio ambiente, também não vejo problema em alguns casos a aplicabilidade, mas em regra os tribunais também não têm aceito. Com um detalhe, usam muito da chamada teoria do risco acumulado. Ou seja, apesar da lesão ser insignificante, dentro de um conjunto de lesões contínuas feitas pela sociedade, você pode gerar uma lesão irreversível ao meio ambiente. Essa é a ideia de risco acumulado. Prestem bem atenção a isso, que às vezes cai aí em prova de concurso, cai na prova da OAB, nunca caiu, mas um dia quem sabe. Né? Outro detalhezinho em relação a isso. É importante no tocante aos crimes contra o patrimônio, notadamente no furto, vocês não confundirem o princípio da insignificância com o furto de menor valor, de pequeno valor. O furto de pequeno valor que gera o privilégio, a jurisprudência considera aqueles praticados com bens até o valor máximo de um salário mínimo. O furto para o qual se aplica o princípio da insignificância, galera, não há valor específico. É possível que eu considere insignificante a subtração de um bem de R$10, de R$1, ou até de R$100, como eu já vi decisões nos tribunais. E aí eles levam em consideração o contexto da vítima, a forma como a ação foi produzida, levam em consideração o perfil do agente, coisas que não são típicas até da ideia de atipicidade material, mas que são levadas em consideração pelos tribunais. Então, furto de pequeno valor, bens de valor até um salário mínimo, são considerados objeto de furto de pequeno valor. Isso eu detalho bem no meu livro, no curso de Direito Penal, está bem claro lá na parte de crime contra o patrimônio, assim como a distinção da aplicabilidade do princípio da insignificância. Então não confundam isso para não gerar um problema para vocês numa prova. Tá? Uma coisa é a aplicação do princípio da insignificância, outra é a consideração de um furto de pequeno valor. Beleza? Eu acho que por hoje é só. Eu vou vir mais essa semana com a finalização dessa série de princípios, com mais um, e aí começamos a discutir outros temas aqui com vocês no nosso Periscope
sobre direito penal. Vocês gostaram? Todo mundo entendeu? Tá tudo muito claro aí? Deu um ok? Tô vendo que tem bastante gente ao vivo. Se gostaram, beleza. Então, se ninguém está se manifestando, tá tudo bem. Posso ir então, né? Então, beleza, gente. Um abraço. Até a próxima edição, próximo Periscópio. Valeu.